Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Crisiele, do Departamento de Educação, e estamos iniciando mais uma atividade do Integra UTF-PR, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Hoje faremos um bate-papo bem tranquilo, bem legal com a nossa médica Sandra, nossa dentista Caroline, que estarão tratando sobre o tema ansiedade no início da vida acadêmica. Vamos fazer em formas de perguntas, de conversas, então a partir do momento que você estiver assistindo nós, agora nesse momento, pode estar fazendo seus questionamentos pelo chat, que está aberto, e aí, durante as nossas conversas aqui, vamos respondendo você automaticamente a partir do momento que coloca seus questionamentos no site. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. Sejam bem-vindas na nossa atividade e podem iniciar. Eu vou começar a fala, pessoal. Eu sou a Caroline, sou a Carol, juntamente com a Sandra e os demais colegas aqui do nosso setor, a gente compõe o setor de saúde da universidade. O setor de saúde, ele fica logo depois da secretaria acadêmica, tem uma porta de vidro e aqui que a gente fica localizado. Tem uma sala que os enfermeiros atuam, uma sala dos dentistas e uma sala do médico, no caso é só a Sandra, né? A gente faz aqui atendimentos eletivos, então as consultas elas são todas previamente agendadas, não é feito nenhum tratamento, nenhum procedimento mais invasivo aqui na universidade. A nossa grande função aqui é a porta de entrada para os alunos, para verificar se tem algum problema mais grave e aí sim encaminhar para um outro atendimento do município ou particular. Também é feito pela parte da enfermagem, é feito pequenos curativos, aferição de temperatura, é prescrito algum tipo de medicação que a gente até tem aqui no setor, das medicações mais comuns, para o caso de dores mais comuns, de dor de cabeça, alguma uma queixa mais simples. Na parte odontológica, a gente faz os atendimentos de profilaxias, raspagens, orientação de higiene, analisa radiografias e, se for o caso, a gente encaminha para o centro de especialidades da prefeitura. A Sandra também atua dessa mesma maneira, então se o aluno precisa de alguma consulta, ela consulta o aluno, avalia e, se for necessário, se não conseguir resolver aqui dentro do campus, o aluno é encaminhado para um outro setor mais especializado da prefeitura, tá? E acho que é basicamente isso que a gente faz aqui dentro do setor odontológico, do setor médico da universidade, tá? A Sandra também atua na parte de perícias, ela faz as perícias dos outros órgãos aqui dentro da universidade e também dos próprios servidores aqui, tá ok? Para fazer o atendimento é sempre com horário marcado, esse horário é pré-agendado ou pelo telefone, que a gente vai deixar aqui na descrição depois do vídeo, ou por WhatsApp, ou presencial, ou ainda por e-mail, que a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá ok? E agora a gente vai dar início à fala da Sandra, que vai falar sobre o tema ansiedade, que é um tema muito recorrente dos alunos, principalmente quando chegam aqui na universidade. A gente que tem contato direto com eles, às vezes com vocês, né? A gente consegue verificar que vocês sempre têm alguma queixa de ansiedade, ou uma situação ansiogênica, uma saudade de casa. E aí a Sandra vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá ok? Vai lá, Sandra. Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra, conforme a Carol já disse. Eu sou médica clínica geral, cardiologista, e aqui no campus eu atuo como clínica geral e perita. Sobre o assunto que nós vamos falar hoje, a gente discutiu como poderia ser, o que seria de mais interessante, e nós achamos a ansiedade um assunto interessante, porque conforme a Carol já disse, ela é muito recorrente e muito frequente da sociedade de forma geral, e no meio acadêmico a incidência dela é muito alta, principalmente no início do curso e no final, tá? Então, eu e a Carol, nós vamos conversar sobre esse assunto na forma de perguntas e respostas. Ela vai me fazer algumas perguntas e eu vou fazer as respostas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só se manifestarem, tá? Você pode começar então, tá, Carol? Vamos lá, gente. O que você pontuaria sobre o início do curso superior? Bom, o início do curso superior é uma fase de grande relevância na vida do estudante.
porque acontecem muitas mudanças na vida dele, de ordem pessoal, de ordem social e de ordem familiar. Então, esse estudante, muitas das vezes, teve que mudar de cidade para poder estudar, ou saiu de um ensino médio e entrou numa universidade que é muito maior. Então, isso provoca alterações nos estudantes. Eles podem se sentir um pouco inseguros, com medo, porque não conhece quase ninguém, tem medo de não conseguirem atingir os objetivos acadêmicos. E, com isso, eles vão ter que desenvolver um potencial de adaptação, tá? E esse potencial de adaptação, de acordo com como eles desenvolverem, de acordo com a facilidade deles, vai fazer com que eles desenvolvam mais ou menos ansiedade. Se tiver uma capacidade de adaptação maior, eles vão desenvolver menos ansiedade. Mas um certo grau de ansiedade sempre vai existir. Pode dar seguimento, tá, Carol? Quais as principais abrangências da vida acadêmica? Então, a vida acadêmica tem 5 abrangências principais. A pessoal, tá? Que envolve o bem-estar físico e psicológico do aluno. A interpessoal, que envolve as relações desse aluno com as pessoas do campus. Outra dimensão seria a da carreira, né? Que envolve a aprendizagem do curso e a perspectiva que esse aluno vai ter com aquela carreira. Uma outra dimensão seria de estudo, que envolve principalmente a gestão do tempo, que esse aluno, como ele gerencia o tempo dele de estudo. E a outra dimensão, e última, seria a institucional, que seria os sentimentos do aluno acerca daquela instituição, entendeu? Se ele tem desejo de permanecer na instituição, se ele, como que é a percepção da qualidade de serviços da instituição, da infraestrutura dela, ou seja, como ele vê a instituição, tá? Então, seriam essas 5 dimensões que permeiam a vida desse aluno. Sandra, e o que seria ansiedade mesmo? O que você conceitua como ansiedade para os... Tá. A ansiedade, na verdade, ela é uma experiência emocional que se dá diante da antecipação de um perigo, tá? Então, a ansiedade sempre envolve uma antecipação, tá? De alguma coisa que a pessoa está com medo de acontecer, de um perigo iminente, e ela é marcada por uma grande apreensão e inquietude, tá? A ansiedade em si é uma sensação comum do ser humano, e ela é adaptativa, ou seja, geralmente, para você se adaptar, você passa por um certo grau de ansiedade, entendeu? Então, a ansiedade, a palavra ansiedade, ela faz parte da nossa vida, é normal, tá? Agora, o próximo... Mas, Sandra, a pessoa tem uma situação de ansiedade, igual você falou, né? E a partir de que momento que a ansiedade começa a se tornar patológica? Que ela vira um transtorno? Aí já seria o transtorno de ansiedade, que seria patológico. Ele acontece da forma seguinte: quando, assim, o estímulo que desencadeia os sintomas de ansiedade não são proporcionais, são pequenos estímulos e a pessoa já fica muito ansiosa. Além disso, essa ansiedade dura por um período longo, mesmo desaparecendo aquele estímulo. E principalmente quando a ansiedade interfere na qualidade de vida da pessoa e na funcionalidade da pessoa, entendeu? Aí já seria patológico, já é o transtorno de ansiedade. São essas as características. Sandra, existe algum sinal, algum sintoma que a pessoa sinta que você pode descrever quando está com esse transtorno de ansiedade? Para os alunos tentarem diferenciar o que é assim, é normal eu sentir uma ansiedade, uma dor de barriga, porque vai começar uma coisa nova, uma situação nova na nossa vida. Mas a partir de que momento que ele fala assim, isso que eu estou sentindo não é normal, o que ele sente? A partir do momento que ele nota que os sintomas estão muito intensos, frequentes e durando por muito tempo, tá? Quais são os sintomas que essa pessoa pode apresentar? Uma preocupação exagerada, sem ter motivo, se preocupa demais por um fator que não deveria provocar tal grau de preocupação. A pessoa pode se apresentar muito inquieta, está sempre... nada está muito bom, parece que não está no lugar certo, pode sentir um cansaço importante,
dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular. A pessoa pode apresentar uma insônia ou uma hipersonia, ou seja, um excesso de sono. Pode se apresentar tontura, dor no peito, falta de ar, aceleramentos no coração, alterações gástricas. Inclusive, como eu sou cardiologista, muito frequentemente eu atendo no consultório pessoas que vêm com queixas de dor no peito, de falta de ar, de aceleramento, e acham que é problema cardíaco, e na verdade é só uma manifestação do transtorno de ansiedade. Entendeu? Então, os sintomas principais seriam esses. Tá. Ô, Sandra, e a partir de que momento que o sintoma de ansiedade, que é um transtorno de ansiedade, pode se tornar um transtorno de pânico? Tá. Na verdade, Carol, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele tem vários tipos de subitens. Então, que são considerados transtornos de ansiedade? A ansiedade social, entendeu? O transtorno de pânico, ansiedade generalizada. Então, o transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Uhum. E quando o aluno entra na universidade, o que você acha que pode gerar essas situações de ansiedade, desencadear esse transtorno de ansiedade? Então, na verdade, são muitos fatores, né? Porque ocorre uma mudança muito grande na vida desse estudante. O ambiente da escola é completamente diferente, a universidade é muito diferente do ambiente do nível médio. A relação com o corpo docente é bastante também diferente, é menos tutelar, o aluno tem que se desenvolver por ele mesmo, muito mais do que no ensino médio. Ele tem que ter, esse aluno, uma maior capacidade de autorregulação da aprendizagem dele, ou seja, ver se ele está conseguindo aprender, como que ele está se desenvolvendo. Ele é responsável por ele mesmo, de uma forma muito mais importante do que quando ele estava no ensino médio. Tá? Esse aluno ele tem uma expectativa grande a respeito da vida profissional dele e sobre como ele vai atuar dentro da universidade, como vão ser os resultados acadêmicos dele. O aluno pode ter um nível de exigência e competitividade maior, e isso desencadeia mais sintomas ansiosos. Os relacionamentos interpessoais, né? Isso varia de acordo com a facilidade que ele tem de se socializar ou não. Tá? Uma falta de rede de apoio, principalmente familiar, é um fator ansiogênico. A falta de lazer, devido a esse aluno, às vezes, trabalhar e estudar, ele não consegue se divertir, então isso também é um fator ansiogênico. Falta de domínio de estratégias para lidar com a ansiedade. Ele vê que ele está ansioso, mas ele não sabe como lidar com aquilo. Então, pode ser que vá aumentando cada vez mais, tá? A falta na organização do tempo, efetiva do tempo, ele não distribui bem as suas atividades no tempo e, às vezes, fica sem fazer atividades. Ele tem desafio para lidar com as autoridades, com os professores, às vezes ele tem dificuldade de lidar com essas pessoas. Alguns alunos têm muita dificuldade de falar em público também, é um fator ansiogênico. Tá? Fazer testes, fazer provas, carga de trabalhos acadêmicos muito importante também pode provocar ansiedade. Problemas financeiros, distanciamento da família, timidez, isolamento. A timidez e o isolamento provoca no aluno um sentimento de não pertencimento. E é um dos maiores fatores de evasão da universidade. Tá? Uma preocupação com a competência dele, de como ele vai ser quando ele se inserir no mercado de trabalho, o histórico familiar, se a família tem um histórico de ansiedade ou de transtorno de ansiedade exacerbado, ele vai ter, mas pode ser que ele tenha mais tendência a ter. Então, o histórico familiar é importante. E muito importante a capacidade dele gerir os desafios acadêmicos e sociais novos que ele está vivendo. Então, são alguns fatores, na verdade, são muitos, que fazem com que o transtorno de ansiedade ou somente ansiedade surja, principalmente no início do curso, e seja tão frequente. Entendeu? E ela pode se relacionar com um problema físico ou mental?
Sim, a ansiedade, ela pode estar presente em problemas físicos, eu já até enumerei alguns. Pode provocar dor no peito, falta de ar, aceleramentos, tontura, sudorese, muito suor, a mão fica suando, os pés, problemas gastrointestinais, tontura. Então, seriam problemas físicos. E, além disso, a ansiedade ela pode estar presente em outros transtornos psiquiátricos, como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia. Ela pode permear qualquer transtorno psiquiátrico, entendeu? A maioria dos Só um pouquinho. E outro fator que é muito importante no transtorno de ansiedade é cuidar com os vícios e drogas e álcool, porque esses vícios, às vezes o aluno entra nesses vícios para diminuir esses sentimentos de ansiedade, para ficar menos sensível a isso. Então tem que ter um cuidado muito grande para não entrar por esse caminho. Pode falar, Carol. Não, eu ia te perguntar, porque, igual você falou ali, que tem muitos outros transtornos mentais, geralmente eles estão associados com alguma situação ansiogênica. Não necessariamente. Pode ser que eles estejam associados com situações ansiogênicas, ou pode ser que a ansiedade é um dos componentes daquele problema. Uhum. Mas sentir ansiedade é normal. A ansiedade é normal. Faz parte da nossa... desde quando o homem era o homem das cavernas, existia ansiedade. Aquela reação de luta e fuga. É o que faz com que a gente tenha uns passos para poder resolver as nossas dificuldades. O problema é quando a ansiedade ela começa a se tornar patológica, né? Patológica. Ela fica muito intensa, muito frequente, por muito tempo. E se a pessoa sentir que a ansiedade está se tornando patológica, está indo para um desvio, um transtorno de ansiedade, o que ela pode fazer para melhorar isso? Quais são as medidas que podem ser tomadas frente a uma ansiedade patológica? Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu não tinha falado, Carol. Então, como eu disse no início da apresentação, a ansiedade, ela permeia a nossa sociedade, muito frequente. E o fato de estar no meio acadêmico é um fator de risco para desencadeamento de ansiedade, do transtorno de ansiedade ou somente da ansiedade. Tá? No estudo brasileiro, foi notada a incidência de 58,6% dos alunos do meio universitário apresentaram ansiedade ou transtorno de ansiedade. Então, para você ver como que é frequente no meio universitário. Agora, o que poderia ser feito, né, as medidas a serem tomadas? Primeiro, reconhecer, igual a gente disse já desde o início, que a ansiedade faz parte do processo nosso de adaptação às novas situações. Tá? Então, ela faz parte, ela é normal. Segundo, é muito importante ter um cuidado com a saúde física e mental. Uma alimentação saudável, fazer atividade física regular, ter uma boa higiene do sono, evitar substâncias ilícitas, tá? Isso tudo ajuda, né, a evitar ou a diminuir o grau de ansiedade. Os alunos que vão para cidades que eles não conhecem, procurar conhecer a cidade, a universidade que eles vão estudar, para eles começarem a ter contato com o ambiente e deixar de ser um ambiente ou uma cidade estranha para eles. Também diminui a ansiedade. Ele tem que responder para ele mesmo se ele vai querer participar das atividades da faculdade ou não, porque uns têm mais facilidade de socialização, outros menos. O importante é ele se respeitar, tá? Ele tem que organizar a rotina dele, criar objetivos e metas. Se ele não está bem, ele tem que procurar, na universidade, falar com pessoas que possam ajudá-lo, para poder, quem sabe, ajudar a fazer com que ele entenda o que está acontecendo com ele. Ele tem que procurar esse aluno ser flexível, ter um pouco de paciência, porque é uma fase de mudança. E pensar que ele não está sozinho, que a universidade tem como apoiá-lo e ajudá-lo. Tá? Outro fator que é muito importante também é que esse aluno, ele não só trabalhe ou não só estude, ele tenha um hobby. Tá? O hobby ajuda muito a fazer com que ele diminua a ansiedade. Tá? As universidades também podem desenvolver oficinas
essas oficinas tentam simular os fatores ansiogênicos que podem acontecer com esses alunos e tenta fazer com que eles aprendam a lidar com esses fatores. São as oficinas, isso é muito interessante. Agora, graus mais importantes, se tudo que foi dito antes não resolver, existe a psicoterapia, que seria conversa com o psicólogo, que ajuda também bastante, consultas com psiquiatra, que às vezes precisa de medicamento para poder ajudar a pessoa a responder melhor. Depois que ela está respondendo melhor, tira-se o medicamento. E existem também técnicas de relaxamento, como yoga, meditação, a respiração também, técnicas de respiração ajudam muito na ansiedade. Tá? Então, essas seriam umas medidas mais comuns, mais importantes para serem tomadas para tentar evitar ou diminuir a ansiedade ou o transtorno de ansiedade. Atividade física, né, Sandra? Atividade física também diminui bastante. Muito importante, muito importante. E eu acho que, assim, a gente deve falar para os alunos que a gente também passou por essa mesma situação quando a gente começou a universidade lá há muitos anos atrás. Então, todo mundo passou por esse mesmo processo. Quando eu comecei na universidade, eu tinha 16 anos, fui morar numa cidade diferente, uma cidade bem maior, porque era em Curitiba, não tinha mãe, não tinha pai perto, éramos eu e meu irmão que estávamos morando lá. A gente tinha uma casa, né, teoricamente, para cuidar, porque a gente morava sozinho. Então, tinha a situação de tentar se organizar em casa, se organizar para a faculdade. É todo um contexto novo de vida. Você está ali sozinho, você saiu daquele mundinho da casa dos seus pais e vai para um mundo totalmente diferente. É uma situação que te deixa ansioso o tempo todo. Sim. E a ansiedade, ela é normal, e é até uma coisa boa a gente sentir ansiedade, porque a gente não sente ansiedade só por coisas ruins, a gente sente ansiedade por coisas boas também. O grande problema da ansiedade é quando você deixa ela passar de ser uma sensação para dominar a sua mente. Isso. Então, assim como o medo, assim como as outras sensações, toda vez que a gente sente elas, e é normal senti-las, a gente tem que dar valor para esses sentimentos, a gente só não pode deixar que esses sentimentos dominem a nossa mente, dominem a nossa razão, porque a partir do momento que esse sentimento ele fica mais forte do que a nossa razão, ele começa a trazer para a gente sintomas que a gente não deveria ter. Então, tem pessoas que têm esses sintomas de ansiedade e começam a ver até o alimento se mexendo na frente da mesa, né, em frente, porque o cérebro começa a funcionar de uma maneira completamente desorganizada. Então, fazer respiração, principalmente antes das provas, antes dessas situações que a gente sabe que vão trazer mais ansiedade, é melhor. O que a Sandra falou ali de distúrbio gastrointestinal, tem bastante aluno, e isso acontece com todo mundo, tem uma dor de barriga antes de uma prova, isso é normal, gente, isso não é patológico. O patológico é quando você não consegue viver por conta dessa sensação da ansiedade. Aí você tem que procurar ajuda. Né? Exatamente. E como é que foi a sua vida, Sandra, quando você começou na universidade? E dando prosseguimento à sua fala, uma coisa muito importante é a gente estar voltado um pouco para a gente mesmo. Ter aquele horário para a gente, fazer atividades que a gente gosta, que isso tudo contrabalança esses fatores ansiogênicos. Tá? Nunca esquecer de olhar para a gente. Então, eu gostaria de contar a minha experiência, porque foi uma experiência até curiosa. Eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos, passei no vestibular para medicina com 18, numa Universidade Federal. Eu estudava na mesma cidade que eu morava, então eu estava com a minha família, cara, diferente de você. Uhum. Então, só que a minha dificuldade foi a seguinte, eu saí do ensino médio, eu não fiz cursinho, passei no vestibular para medicina, entrei, saí do ensino médio na Universidade Federal, entendeu? Uhum. E aí eu cheguei e comecei a fazer o curso. Uma coisa que me chamava atenção, eu tinha na minha sala 40 alunos, lá eu tinha 100. Pessoas assim, a minha classe era uma classe assim, eu venho da classe pobre, eram pessoas de classe alta, que iam de carro, eu achava diferente, era muito diferente da minha realidade, aquelas pessoas, entendeu? E eu sempre fui uma pessoa tímida. E aí o professor falava num anfiteatro enorme, não era mais aquela sala pequenininha, falava com microfone. Eu achava aquilo muito diferente, mas não fui me dando conta
do que estava acontecendo internamente comigo. Fui fazendo o curso nos primeiros meses, conversando. Chegou mais ou menos na metade do primeiro período, eu falei assim, esse curso não é para mim, eu não quero fazer esse curso. Jamais. Eu achei que o meu problema era com o curso. Mas como eu sempre fui assim, tinhosa, eu não queria parar o curso na metade, assim, no início do ano, na metade do ano, eu falei, não, eu vou terminar até o final do ano, aí no final do ano eu paro. Nesses 6 meses finais, por uma obra de Deus ou do acaso, alguma coisa internamente foi me falando que o problema não era com o curso, que meu problema era adaptativo. Eu descobri sozinha, não perguntei a ninguém, não conversei com ninguém, mas de alguma forma eu descobri isso dentro de mim. E aí eu vi que não era o curso, que era adaptativo mesmo. E aí eu prossegui com o curso, entendeu? Então você vê, eu corri o risco de abandonar a minha faculdade, pensando que era problema do curso. Então, eu acho importante eu passar isso, porque eu acho que isso não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas. Confundir curso com adaptação de início de vida acadêmica, tá? É só isso que eu gostaria de falar. Caiu, Sandra. Caiu. É a minha câmera. Pronto, voltou. Eu acho Deixa que era eu participar isso. um pouquinho também. Fala então, Cris. Trazer minha experiência junto com vocês, porque eu também, né? Eu saí de uma cidade do interior, pequenininha, que morava com o pai e com a mãe, e fui para uma cidade grande, onde tinha que pegar transporte urbano, onde tinha que cozinhar sozinha, onde tinha que ter a responsabilidade de estudar, de cuidar, e ainda caí numa república com mais 5 colegas que eu conheci quando cheguei lá. Né? Então, assim, realmente traz muita ansiedade, traz muito medo, né? E assim, aquilo que a Sandra colocou, até a gente conhecer a cidade, a gente aprender, né? Eu falo assim que eu tive a sorte de que as colegas da minha república já estavam lá há mais tempo que eu. E aí elas foram me ensinando o caminho. Daí eu fui aprendendo, elas foram me ensinando a pegar transporte urbano, como que funcionava, e aquela rotina do dia a dia. E como a gente tem esse processo de sofrimento, de adaptação, né? Porque é uma rotina totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente do que a gente está habituado, né? E Gisele, é aí que acontece a evasão, às vezes, escolar, como ia acontecer comigo, entendeu? Que aí, se a pessoa tem alguma orientação, principalmente dentro da universidade, se a universidade se preocupa em acolher esse aluno, ajuda muito. Porque com 18 anos a gente não tem experiência nenhuma na vida, não sabe nem o que está sentindo direito. Mas se você conversa com uma pessoa que está mais na frente, ela pode passar a experiência dela e você entender o que está acontecendo com você. Entendeu? Exatamente, e até contribuindo ali nessa parte, ontem nós tivemos a live do pessoal do NUAP, né, a equipe de pedagogo e de psicólogos, nossa, que fazem esse suporte, que fazem essa orientação também para o aluno, né, aí eu lembrei, falei, eu vou trazer também, relembrar aqui nessa nossa live, o apoio que essas profissionais fazem junto aos alunos, que você postou ali da organização da universidade, falar do projeto da nossa colega pedagoga também, que é As Cartas de Gervásio, que é justamente um livro que fala sobre o relato de um aluno que está vivenciando esse mundo da universidade, e ali ela vai trabalhando essas ferramentas que você colocou para nós, que é muito importante, da organização, do tempo de estudo, das dificuldades do novo. Então, assim, é bem interessante a oficina que ela tem, que ela abre todo início de semestre para os alunos participarem, né? Então, assim, a questão até assim, para os alunos que conseguem,
porque a gente tem vários grupos dentro da universidade, né? O grupo dos alunos que trabalham, que têm família e que estudam, temos os alunos que só estudam, temos os alunos que estão sozinhos e moram em república e que trabalham e que estudam, né? Mas daí até lembrando do ambiente da biblioteca, né? Hoje de manhã fizemos uma live com o pessoal da biblioteca e elas colocaram que, além dos ambientes de estudo que elas têm puffs lá, ela tem os momentos que você pode parar aquele momento de estudo, relaxar um pouquinho, depois retornar a estudar, né? Porque para a cabeça ali dá aquela aliviada, você para, descansa um pouquinho, senta num lugar mais confortável, né, e depois retorna para o estudo. Então, assim, é legal que, assim, eu percebi pela tua fala que nós, enquanto universidade, estamos conseguindo, aos pouquinhos, tá trazendo esses aparatos que os alunos precisam. Eu fiquei muito feliz, né, a partir da tua fala, né, justamente sobre isso. E até reforçar, a universidade também tem as entidades, para aqueles alunos que estão se sentindo sozinhos, ou que têm o perfil para fazer um engajamento, a gente tem as entidades desde ONGs até o pessoal do esporte, né, aqui dentro também, que praticam várias modalidades dentro do esporte, que tem toda uma organização bem interessante, bem legal, né, então assim, são atividades e que os alunos podem estar se envolvendo para justamente contribuir na permanência dele aqui, para se tornar esse ambiente adaptativo mais novo, né? Principalmente para o estudante que vem de fora, que está se sentindo sozinho, as entidades, o DCE, o pessoal da atlética, para quem gosta de praticar atividade física, o que já pratica. Então, assim, estamos dentro de um ambiente que favorece essa permanência dos nossos acadêmicos e que contribui para melhorar essa ansiedade que faz parte do processo, né? Achei muito interessante o que você falou, que aqui a professora faz a oficina quando os alunos entram. Eu acho isso daí muito importante. Uhum. O livro é um livro, né? E esse aluno ele vai narrando. Cada capítulo ele apresenta uma dificuldade, uma situação que o acadêmico enfrenta, né? Quando está chegando no mundo universitário, porque realmente é diferente, né? A gente sai do ensino médio, a relação com o professor é diferente, né? O contato, o convívio, a gente exige uma independência muito maior, né? É muito diferente. Exige uma maturidade, né? Que às vezes não tem. Às vezes a gente não tem. Exatamente, até porque a gente não está acostumado, né? Não aprendemos ainda com esse mundo universitário de exigências, de dedicação de horas de estudo, além da sala de aula, que exige, né? Exige essa dedicação maior. E aí a gente tem a dificuldade para o pessoal que já é mais maduro de conciliar a família junto com o trabalho. Então, assim, é toda uma adaptação, né? Que a gente sabe que é difícil, justamente por isso desse nosso encontro de hoje. Né? Fiquei feliz que agora nós tivemos uma participação de um acadêmico, o João. Ele elogiou a nossa apresentação de vocês, falou que está ótima, que ele está gostando bastante. Né? Já agradeci a ele ali no chat. Vamos encaminhar o link para os alunos que estão ingressantes também esse semestre, para que eles tenham acesso a essa nossa conversa aqui, para que eles tenham já essa orientação, né? E gostaria também de agradecer, né? Acho que nós já estamos finalizando, né? Sim. Gostaria de agradecer a fala de vocês e convidar que no próximo semestre teremos novamente a semana de ensino, pesquisa e extensão para pensarmos numa outra conversa como essa, né, para estarmos abordando com os nossos alunos algum tema muito pertinente como esse foi, né, e como foi de forma bem agradável, que a gente continue fazendo isso no próximo semestre para podermos continuar orientando os nossos alunos. Sim, estamos à disposição. E a gente está à disposição aqui no setor também. Eu sou dentista, gente, eu não sou médica, mas eu já escutei muito aluno que chegou aqui com alguma situação
fora da vida acadêmica mesmo, aí quer conversar com alguém, a gente está sempre por aqui, está sempre à disposição, e até para encaminhar com o pessoal lá embaixo da psicologia, da pedagogia, tá bom? Então pode contar com a gente aqui também. Sim, isso mesmo. Estamos aqui na universidade justamente para trazer esse apoio, né? Cada um dentro da sua função, mas a gente consegue também ter um pouco esse lado humano que a gente tanto precisa dentro da universidade, que é esse acolher, né, os nossos acadêmicos. Estamos aqui acolhendo, então, mesmo não precisando no momento, né, se passar ali, estamos abertos à conversa. Então, meninas, muito obrigada. Obrigada, Crise. Foi muito bom conversar com vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau a todos.